Olá, sejam bem-vindos ao Em Cartaz, o programa da arte, da cultura, do entretenimento de qualidade. Estamos aqui na TV Aberta São Paulo, pela Claro, pela Vivo TV, em todo o território nacional, todo o Brasil, pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo, na Sky, mas tem também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Aliás, no YouTube a gente deixa guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programa. Aliás, o nosso programa tem o apoio cultural da uma empresa que acredita na cultura. É isso, podemos começar. O Em Cartaz está no ar. O programa de hoje começa com música, um álbum que remete aos samba canções e afins. Tem os afins também, né? Como se fossem crônicas das dores e dos prazeres, das relações amorosas. Mário Tomaso, ecco bello, benvenuti. Prego. Cezinha Oliveira, quanto tempo que você não vem aqui, cara? Bastante tempo. Poxa vida. Bastante tempo. Você esquece dos amigos, tá vendo como é que é? Esqueceu. Mário, você é ator, músico, professor de literatura. Pois é. Pois é. A música desde quando? Né? Comecei no teatro, né? Mas a música, assim... Fazendo trilha para teatro? Não. Eu comecei como ator, fui dramaturgo, sou ainda, né? Quando pinta, né? Essas coisas nunca saem da gente. Né? E sempre cantei no teatro, sempre fiz aula de música e de canto. E aí comecei a montar um espetáculo com música, né? Sobre samba canção. Tava estudando lá com o pessoal da Regina Machado, lá no Canto do Brasil. E aí, por que você não faz um espetáculo com esse repertório? Eu falei, tá, vou montar. E aí chamei o Cezinha. Cezinha fez os arranjos, né? E aí logo veio a pandemia, né? E aí ficaram as canções, né? Antes do espetáculo, a gente tem um disco aí gravado, um repertório que foi crescendo, assim. Agora, né? Você falou do teatro, você fez um ensaio sobre o absurdo, baseado na obra do Camus, depois você fez Os Justos também, baseado na obra do Camus. Antes, eu comecei lá no Ágora, com o Roberto Lage. Frateschi? Lá no comecinho do Ágora, lá 2000. E aí fiz umas coisas lá bacanas. Aí depois fiz outras independentes, né? Com outros grupos. Como ator, eu comecei lá como ator. Mas também como bilheteiro, né? Sim, como tudo, né? Iluminador. Vai pro palco aí. Faxineiro, tudo a gente vai fazendo, né? Mas é uma experiência e tanto. Teatro enriquecedor, né? Teatro forma a gente, né? Pro coletivo, eu acho. Trabalho em conjunto e tal, essas coisas. E vocês se conhecem há muito tempo? Tá? Já tem um bom tempo. Eu conheci o Mário como produtor de um trabalho que eu fiz com o Zé Guilherme. E ele fazia eu dirigi o show, né? O show do Zé Guilherme? E aí depois ele me convidou para fazer esse trabalho aí. E já tem um bom tempo, né? Porque a gente perde um pouco da noção do tempo, né? Porque a gente teve um corte. Um corte ali no meio. Na vida da gente, né? Agora, Rasga o Coração. Poemas e canções de amor para o nosso tempo. Rasga o Coração. Aliás, o nome de uma peça. Né? Uma peça do Vianinha. E que é o nome de uma canção do Villa-Lobos, também com o Catulo da Paixão Cearense. Que daí que o Vianinha tirou o título. Olha! E aí eu brinquei, eu falei, esse título é tão bonito, e ele aparece no Villa-Lobos, aparece no Vianinha. Falei, vou roubar também, para falar de outra coisa, né? Para falar do amor, das paixões. Mas, Tomaso, são poemas e canções de amor para o nosso tempo. Por que essa coisa do para o nosso tempo? Eu comecei indo ali garimpar samba canção, né? E também as adjacências, né? Boleros, tangos, os afins. Tem até um flamenco ali do Manuel de Falla. Poxa. E aí eu fiquei pensando, né? Por quê, né? Por que esse repertório ainda cala fundo na gente hoje, né?
E aí também resolvi compor algumas coisas para completar uns temas que eu achava que faltavam, e alguns textos também, né? Como eu venho do teatro, peguei um trecho de um romance da Clarice que fala de amor, um poema da Gilca Machado, e versos assim soltos de Mayakovsky. Mas sempre o amor, assim. Nessa coisa sempre toda. Esse tema o amor que transforma a gente, né? Que não é nem aquele, não deu certo, Tchau, sou mais eu, né? E nem aquele amor, está tudo bonitinho, feliz para sempre, né? Um amor que cala fundo. Que pega e fisga e rasga o coração. Rasga o coração. E esse repertório dessa época, você está falando de uma época, anos 70, 80, né? Antes, até 50, 40. É um repertório vasto, né, sobre esse tema, né? Sim. Principalmente os samba-canções aqui no Brasil, né? Os boleros e tal, né? É muita coisa. Selecionar... Foi. A seleção foi pelo coração também, né? Se o coração é o tema, ele é que mandou a seleção. Então, Lupicínio, Dolores, o Ricardo Galeno, que é um pouco lembrado, né? Mas tem canções bacanas também. Quem mais? Johnny Alf, maravilhoso. Um grande injustiçado, né? Johnny Alf. E foi por aí, então. Fomos. Mas tem uma Dolores Duran aí também. Tem Dolores, Dolores. Você vai mostrar pra gente? Vamos fazer? Vamos fazer? Podemos. Tá pronto aí, Sazinha? Pronto. A Noite do Meu Bem, claro, né? Dolores Duran. Fez sucesso no mundo inteiro essa canção. Isso. Teve versão em espanhol. Já cantei até em Portugal. Em fado, em ritmo de fado. Ritmo de fado. Mas é linda, tanto a melodia como a letra, sim, né? Sim. É um poema. Vamos lá. Hoje eu quero nossa que houver, e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Eu quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Para enfeitar a noite do meu bem. Mas como esse bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que eu quero lhe dar. Beleza.
Estou vendo aqui no repertório do álbum, ela disse-me assim. Ela disse-me assim, do Lupicínio, né? Que eu faço, porque ela disse-me assim, é o amante que foi flagrado, né? Eu sou o amante, o marido dela flagrou. E aí a gente faz uma dobradinha com eu sou a outra, que é a amante falando que ela é muito melhor que a oficial, né? Que letra, né? São construções, né? Dramatúrgicas quase, né? Conta uma história. Foi essa também a pegada, assim. Maísa gravou. Maísa. Maísa gravou? Nora Ney, né? Nossa, eu me lembro que isso foi um grande sucesso. Ilusão à Toa, né? Do Johnny Alf. Johnny Alf. Nossa. Agora estou vendo aqui La Nave del Olvido, de Dino Ramos, espanhol, argentino. O Dino Ramos é espanhol, se eu não me engano. A gente pegou do repertório da Chavela Vargas, também é outra rasgada, dilacerada. Assim. Rasga. La Nave del Olvido e o Amar Duele também. Amar Duele, olha o nome, Amar Dói. De uma puerto-riquenha, que é a Ivete Machán. Canción del Fuego Fatuo. Essa é do Manuel de Falha. Manuel de Falha, né? O autor do, como é que chama? O Dança Ritual do Fogo. É desse balé mesmo. É desse balé, né? Que o Miles Davis regravou também, umas peças desse balé. E a gente pegou, né, com a letra, né, original, e fizemos tem uma dançarina de flamenco que participou também, fazendo percussão corporal e aquelas falas assim, né, de olé, açúcar, né, chama raleus, são os raleus do Raleus, é o nome deles? Raleus. Pode ler sobre uma página do Livro dos Prazeres. Esse é a Clarice Lispector, é o texto da Clarice. Eu chamei uma amiga minha. É um poema ou é um trecho de uma novela, um romance dela, chama Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres. E é um trecho muito bonito que fala dessa questão do amor, né? Não temos amado acima de todas as coisas, né? Temos medo de amar, né? Como enfrentar isso, né? Como... Tomás, eu vou ser um romântico, hein? Às vezes tem que tomar, né? Às vezes tem que tomar. Para não cortar os pulsos, né? Tem uma música do Vanderlei que fala isso, né? Romântico são... São loucos e piratas. Pois é. Rasga o Coração. O CD, tá em CD ou tá no... Não, tá nas plataformas. Tá em todas as plataformas. Fácil de encontrar. Botar lá, Mário Tomaso. Rasga o Coração. Rasga o Coração, chega no... Estou lá rasgando. Está lá rasgando o coração, né? A gente falou... Até Solange Sá também nessa história. Solange Sá, eu compus junto com ela 2 canções. Uma chamada Falso Desbunde. Falso Desbunde, que é um respiro mais alegre, cômico, assim, no meio desse repertório tão assim. Uma brincadeira que virou um foxtrot no arranjo do Cezinha. E a gente ela canta junto, a gente vai brincando com a letra. E eu compus uma junto com ela aí, com o Cezinha, chamada Elogio da Sombra. Eu fiz um poema em 3 partes, e cada parte... Uma parte eu dei para ela, uma parte eu dei para o Cezinho, uma parte eu mesmo musiquei, né? Uma suíte. Está lá também sobre o tema. No Rasga o Coração. A gente vai encerrar o programa hoje mostrando mais uma canção. Qual vai ser? Que é essa, Elogio da Sombra. Elogio da Sombra. Então, quer dizer, para chegar nele é só botar lá no Spotify, no Google, tal, Rasga o Coração, Mário Tomaso, distribuição da Trator e tal. Você tem um Instagram, né? Se pessoas quiserem entrar em contato com você. mariotomaso.pirata. Pirata? Como pirata? É pirata, porque todo mundo tão oficial que eu falo, gente, eu não aguento tanta oficialidade assim, eu sou pirata mesmo. Então o Instagram é esse. Se aparecer um pirata, já tem. @mariotomaso.pirata. Maravilha. Então no final a gente vai mostrar qual que você falou? Elogio da Sombra, que é nossa, minha, do Cezinha e da Solange. Então segura a onda aí, porque no final do programa a gente vai mostrar essa canção na íntegra.
Tommaso, prazer te conhecer. Obrigado, Sucesso obrigado. pra você. Cezinha! Prazer, Tudo bom, querido, cara? muito bom. Vê se não demora mais de 15 anos para voltar. Tomara. Aqui, tá bom? Deixa eu ver o que temos agora. Hora da dica de filme, hora do trailer de hoje. O que será que a Sandra Vastano separou para a gente ver? Por um acaso o senhor tá fugindo de alguma coisa? Esse trem aqui parou por quê? Que cidade é essa? Um golpe do destino? Uma rota? Fora da rota? Aqui é Breu. Senhor Romeu, o senhor é um homem inteligente. Boa sorte, senhor Romeu. Você não construiu um mundo aqui porque sua cabeça sempre esteve em outro mundo. Refinar os instintos, Romeu, no plural. Assim você erra menos. Cala sua boca. É melhor não fazer tanta pergunta, entendeu? A primeira estação é a estação da ignorância, do sofrimento e da punição. Mas a senhora reconhece aquele homem como sendo o homem que te abraçou? Eu não reconheço o seu rosto, mas um e outro são a mesma pessoa. O senhor andou pela cidade fazendo perguntas. Vamos dizer que não. Sim. Não. Não sei, não. Não sei. Eu estava perdido. Eu ainda estou perdido. Este sim é o X da questão. O que eu posso dizer sobre uma pessoa que vocês dizem que eu sou, se eu não sou essa pessoa? Seja como for, o senhor precisa tomar uma decisão. O senhor é ou não é o Romeu? Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Numa fazenda aristocrática na Rússia, século XIX, a vida da esposa do proprietário é transformada pela chegada de um homem. Quem é esse homem? O que acontece com essa mulher? A Natália Petrovna. Natália Petrovna! Nós estamos aqui com o Urias Elias. Tudo bom, Urias? Tudo bom. Oh, faz tempo que você não vem aqui, rapaz. Pois é. Pois é. Esperando ser convidado. Você está sempre convidado, não precisa você esperar. Tá? Me fala um pouco do Encena. A gente estava conversando sobre o teu espaço, lá o espaço de vocês, do grupo teatral Encena, lá no extremo oeste de São Paulo. Oeste, próximo a Taboão da Serra. Próximo a Taboão. A gente está lá desde 2002, é um espaço nosso que a gente comprou numa época que era baratinho. Na época que vocês eram ricos. Porque a gente era rico. Na verdade, não. Depois a gente descobriu porque estava baratinho, porque era uma área de enchente. Daí eu falei, bom, agora já comprou. Agora já comprou, agora tem que construir uns puxadinhos em cima para se livrar das enchentes. Mas estamos lá já. 24 anos já. 24 anos. E a gente, com o tempo, a gente foi melhorando, construímos um palco, plateia,
E virou um teatro mesmo, né? Com as tábuas que vieram do palco do Teatro Ruth Escobar. É verdade. Quando reformaram o Teatro Ruth Escobar, as antigas, o antigo tablado, eles iam jogar fora. Jogar fora, tava para caçamba, né? Daí eu juntei uma Kombi, fui lá e catei e fizemos o palco. E tá lá o palco? Tá lá, porque o Ruth Escobar era muito grande, né? Então tinha muita madeira. E o nosso palco é pequeno, então deu para aproveitar selecionou as melhores madeiras e tá lá. E sempre produzindo produções próprias, né? Produções de vocês. Nossa, sempre. O espaço é aberto também para convidados e outros grupos que querem se apresentar. Então é bem socializado. Mas, basicamente, as nossas coisas que a gente faz lá. Qual foi o primeiro espetáculo? O primeiro espetáculo da companhia ou... Da companhia. Foi Nossa Cidade, do Thornton Wilder. Foi em 99. Belíssimo espetáculo. Lindo espetáculo, uma história linda. Eu gosto de histórias. Eu gosto de ouvir. Eu estou vendo pela trajetória. E eu gosto de contar histórias também. Você sempre recorre, principalmente aos clássicos, né? Sim, gosto. E tantos clássicos de autores estrangeiros quanto brasileiros, né? A gente já fez Gonçalves Dias, Jorge Andrade. Né? Moratória, né? Não, fizemos A Escada e Os Ossos do Barão. Fizemos 2 peças do Jorge Andrade. Adoro Jorge Andrade. É um dramaturgo paulista mais... E muito a ver comigo, né? Paulista de interior. Paulista de interior. Só eu. Você é de onde? Eu sou de Gardênia. Gardênia? Gardênia. Você vai ter que explicar onde é Gardênia. Gardênia fica no município de Rancharia, é um lugarejo. Fica no município de Rancharia, estado de São Paulo, próximo a Paraná, próximo a Mato Grosso, na região oeste. Então é um lugarzinho de 1.000 habitantes. Eu saí de lá... 999, você saiu de lá. Não, eu saí antes. Me expulsaram de lá. De lá. Persona não grata. Persona não grata. Agora vocês estão fazendo há um mês no campo do Turgenev. Ivan Turgenev. Turgenev, russo. Russo. É uma peça que foi escrita em 1845, 1850. É uma peça que antecede o Chekhov. O Chekhov bebeu nas águas do Turgenev, né? O estilo de teatro dele. E é uma peça... É um clássico do teatro. Eu não tenho história de montagens aqui no Brasil. Também nunca ouvi falar de outras montagens, não. E essa peça serviu de estudo para o Stanislavski, para criar o método e o processo dele, em 1908. Foi quando a peça ficou conhecida também, na versão do Stanislavski. Do Stanislavski. E é contemporânea, que eles estão vendo aqui, contemporâneo do Tolstói, do Dostoiévski, né? Sim. Os grandes dramaturgos, os grandes nomes escritores russos, né? Que revolucionaram a dramaturgia e a literatura na época. E o teatro dele é muito moderno, né? Do Turgenev, é muito moderno. A peça é uma temática muito legal. E é uma peça que fala sobre amor, né? E depois... eu conheci essa peça há uns 30 anos atrás. E ficou na minha memória. Você conheceu lendo? Lendo. Num desses ciclos de leitura, eu não lembro exatamente. Mas ficou na minha memória como uma peça de eu ter gostado muito. E daí, agora na pandemia, eu retomei ela. Eu achei na internet. O texto. O texto é em inglês. Mas tem uma coisa na internet que é uma maravilha, que é o tradutor. Algumas coisas saem ao pé da letra, mas a tradução é boa. Tem que dar uma... A tradução é boa. É boa. Tem que dar uma lapidada. Depois, tem. E daí eu voltei a peça e falei assim, nossa, que lindo, né? Voltei o encanto de novo. E daí eu propus ao grupo... Fizemos uma leitura, deu mais de 3 horas. O pessoal fala que deu mais de 4, mas eu achei exagerado. Porque essa é uma característica dos textos da época. Longos, vários atos, né? Eu acho que eles queriam ficar no ar quentinho dos teatros, né? Pagavam o ingresso para ficar quentinho. Mas daí... resolvemos remontar agora, e é uma coisa que eu queria falar, né? Depois da pandemia, ficou muito angustioso tudo, né? Angustiante, e eu falei assim, eu quero falar de uma coisa mais leve. Falar de amor, vamos falar de amor?
falei assim, está na hora. Tá certo. Então, agora, qual é a história? No teu release está aqui, Um Mês no Campo, a complexidade feminina e o subtexto da emoção. A base da história é o seguinte, é uma mulher casada, aristocrática, e que tem um filho, e que tem toda uma estrutura social, e ela vive aquela monotonia do dia a dia. Quando eles contratam um professor, um estudante, que vem de Moscou, e esse menino começa a mexer com as coisas que ela não tinha vivido, né? Uma juventude que ela não teve, uma liberdade que ela não teve, e ela se apaixona por esse menino. É a chegada do novo. É a chegada do novo, que também é uma mudança, porque ele também era de uma categoria social inferior, né? Tá. Ele era de uma classe social inferior. É bem tchecoviano isso, né? Bem. Aquela coisa então, da aristocracia. Essa coisa das classes sociais está muito presente, né? E era uma época que, às vezes, estava começando a mudar na Rússia, exatamente, né? Os aristocratas estavam começando a ver a chegada de uma burguesia, do pessoal com pensamento diferente, né? E ela começa a ter esse conflito dela estar interessada por um jovem de classe social diferente. Ao mesmo tempo, ela tem um marido, casamento estável, tudo bem. E ela tem também um admirador, uma pessoa que é apaixonada por ela, que ela meio que leva em banho-maria. Então, é essa mulher e 3 homens em volta dela, né? E ela se divide entre eles. E aí vai a história, né? E tem outras histórias paralelas. Sim. Que tem lá o capitalista que quer tirar proveito dos dois lados, né? Então que era uma coisa nova também na Rússia também, daquele tempo, né? O capital, a entrada do dinheiro, exatamente, né? O interesse que mexe com as estruturas. Exatamente. Né? Jardim das Cerejeiras. Jardim das Cerejeiras tem muito. Essa peça, uma peça que lembra muito é o Tio Vânia. As personagens do Tio Vânia lembram muito as personagens do Mês no Campo. Tem as características, né? Claro que é outra história, mas tem as mesmas características psicológicas. Você vê que era uma coisa, vamos dizer, muito viva, muito forte naquele momento da Rússia lá, né? Sim. E que, você transpõe facilmente para os dias de hoje. Sim. Né? São situações que faz estão uma aí. analogia muito interessante. E eu acho que é uma peça bastante feminista, né? Mas a maioria das personagens são masculinas. Mas está centrado, quer dizer, gira tudo em torno dessa relação dela, né, com os homens. Tem ela e tem uma outra personagem feminina também que tem uma importância muito grande na peça, que é uma criada dela, né? Que ela educa nas melhores condições, dá escolas de francês, essas coisas para a menina. E essa menina vai ser a rival dela com o jovem. Claro, né? Dois jovens. Né? Então, é um conflito para ela, porque ela sendo mais velha, ela se depara com uma rival mais nova, que está no nível dele, também de uma classe social mais compatível com a dele. Sim. Enfim, daí a história vai. Opa, o negócio está ficando bom. É só assistindo para ver, né? Você tá tem cheio de surpresa. Você tem um elenco grande, são 2, 4, 6, 8, 10 pessoas. 10. Né? Em cena. 10. E com faixas etárias muito diferentes, né? Que tem de 20 a 80. De 8 a 80. E alguns nomes aqui já me são até familiares, quer dizer, é pessoal que vem com o grupo já há algum tempo, né? Tem atores que estão no grupo já há 27 anos, que é o tempo do grupo, de existência do grupo, e tem outros que têm 20 anos de grupo, tem outros que têm 15, então é um pessoal que vem, tem toda uma história. Vem acompanhando, né? Inclusive na parte técnica também. O nosso iluminador, que é o César Pivetti, ele está com a gente há mais de 15 anos. Né? Hoje ele é premiadíssimo. Nossa, né? hoje Mas ele continua, inclusive a luz é dele. A luz é dele, desenho de luz César Pivetti, estou vendo aqui. O Walter Lins também, que... Walter Lins está desde a fundação. Co-dirige com você, né? Co-dirige comigo. A direção é sua e dele, eu divido a direção. Porque, como eu também atuo,
precisa ter um olhar precisa externo. de ter um olhar, né? Precisa ter um olhar. Então, eu olho a atuação dele, ele olha a minha e a gente conversa. Porque ele também está em cena. Está em cena também. Então você dirige ele, ele dirige você. Daí a gente vai fazendo uma troca de... Um mês do campo lá no Espaço Cultural em Cena, a gente tem umas fotos aí. Vamos dar uma olhada nas fotos. Vocês estão fazendo aos sábados, né? Aos sábados. Sábado às 8 da noite. Sábado Depois a gente dá um endereço direitinho aí do Encena, onde é que fica. Fica lá com o Jardim Jussara, né? Jardim Jussara. Jardim Jussara. É facinho de chegar. Oh, que foto linda! Olha aí, a Natália Petrovna. A Natália Petrovna. No campo. No campo. É a Flávia? É a Flávia. Flávia Daliman. Esses aí são os jovens. Esse é o garoto que chega, o jovem que chega, o chega, professor, e a criada. Ela é a criada. Aquela criada que ela educa, tal, quer dizer, ela dá não é uma empregada, é uma... Sim. É uma protegida. Uma protegida, exatamente, né? Você, você faz o quê, o marido? Não, eu sou o amigo apaixonado. O amigo apaixonado. Que não... Não é o marido. Que não é o marido. Isso aí são o Gilson, a Silvia e a Sabina, é a mãe é a sogra da Natália Petrovna, é a dama de companhia dela e o professor de alemão do filho. Professor de alemão do filho dela. Do filho da Natália. E ali a sogra, peraí, volta lá naquela foto, a sogra dela? A sogra, Quem é a atriz? Silvia Malena. Silvia Malena, aquilo que você falou. Ela está com 82 anos. Que maravilha. E está com a gente já há mais de 15 anos. Que maravilha. Eu aplauso aí para a Silvia Malena, poxa vida. Nossa, é adorável. Ela deve ser uma apaixonada pelo teatro. Apaixonada pelo teatro e a gente é apaixonado por ela também. É uma paixão. Vamos em frente. Aí tá eu e Flávia. E você com aquele olhar de quem tá babando. O peixe morto babando na menina. Ali é o marido? Aí é o marido, que é o Bruno. De paletó claro, né? Que é o Bruno? É o Bruno. Bruno Fávaro. Bruno Fávaro. Ok. E do outro lado? Aqui está o menino, que é o garoto. Que é quem? É o Gilson? É o Raul. Raul de Andrade. Raul de Andrade. Ok, legal. E aí somos nós, olha lá. Lá no Encena, quer dizer, é um espaço que está numa região que não tem praticamente nenhum equipamento cultural. Pouquíssimos. Temos a Casa de Cultura do Butantã. Mas é longe, né? É perto. É perto de onde a gente está. É bem perto, porque fica mais próximo da estação Vila Sônia do metrô, né? A gente está mais para frente e eles estão mais para trás. Mas eles apresentam mais shows, né? Shows, espetáculos teatrais é muito pouco. Muito pouco. Eles têm uma programação muito boa também. Tem um rapaz que administra lá o teatro, ele faz uma programação muito boa. Mas programação de música, de saraus, de coisas. Vocês assim. Eventualmente levam também saraus? Sim. Tipo, né? O espaço tem. Já é tradição fazer os saraus, faz leituras abertas, né? E tem shows também, grupos convidados que vão se apresentar lá. E é bem estruturado, né? Você estava me falando, vocês ampliaram. Sim. Hoje tem um teatro mesmo, né? O teatro. Cabe 70 pessoas. 70 pessoas na plateia. É pequeno, mas é um teatro. E já tem espaço para guarda de cenário? Tem. Porque a gente tem o acervo de 27 anos. Né? Então, a gente tem bastante espaço e é onde a gente guarda todo esse acervo. Né? Porque a gente faz repertório. E eventualmente reaproveita também. E, né? além de reaproveitar, a gente também reprisa as peças né? já passadas. Que bacana, Paulo. Que trabalho bonito vocês fazem lá no espaço, no Encena. Um mês no campo, vocês estão fazendo então, aos sábados, Espaço Cultural Encena. Jardim Jussara, Rua Sargento Stanislau Custódio, 130. Sábado às 8 da noite. Ingresso, como é que é? O ingresso pode ser comprado no Simpla. Pelo Simpla. E tem uma particularidade. No Simpla, nós tivemos que colocar o valor de R$40. R$40. Mas todos podem adquirir a meia entrada. Porque se a gente coloca 20, daí a gente vira obrigado a 10. Vira 10. Então, quer dizer, o ingresso cheio é 40, mas já é simbólico, tá? A gente está cobrando um valor simbólico. Simbólico. Um mês no campo, do Ivan Turgeniev.
Direção do Urias Elias e Walter Lins, Flávia Daliman no elenco, Raul de Andrade, Silvia Malena, maravilhosa, Urias Elias, Jéssica Correia, Walter Lins, que dirige também o espetáculo, Sabina Di Colucci, Bruno Fávaro, Gilson Almada e Celso Cardoso, desenho de luz do César Pivetti, trilha sonora do Gustavo Barcamor. Maravilha, cara. Pô, mais 27, mais 37, mais 47 anos aí pro Encena. Bom te ver aqui. Obrigado da oportunidade. E não vem com essa que precisa convidar, não, tá? É só falar, ó, tô com uma perna. Vamos lá. Embora. Então tá bom, tá. Tá bom. Se é assim, tamo lá. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Vamos conversar agora com a mulher mais velha do mundo. E quem está trazendo esta mulher aqui para nós é a Lucélia Machiavelli. Atílio Bardi. Machiavelli. Alemão, né? Ah, muito alemão. Ali pertinho da Itália. Não, vizinho. Mas tem alemão que fala italiano, né? Sim, italiano que está falando alemão, então, quem sabe? Pois é. Lucélia, estou curioso para saber quantos anos de teatro. Nossa, olha, eu nem contei, faz tanto tempo. Eu comecei EAD em 1973. Terminei em 76, aí comecei a fazer teatro. Inclusive com o pessoal do Vitor. Olha, o pessoal do Vitor. Sim, Vitor, As Crianças no Poder. Celso Nunes. Aí eu não era do grupo, mas fui convidada para participar. A peça era O Processo. O Processo de Kafka. Isso, do Kafka. Foi uma experiência incrível, assim, lá no Teatro Oficina, né? Isso foi antes do Vitor, então, das Crianças no Poder? Não, isso aí foi depois do Vitor. Foi depois do Vitor, que eles tinham feito, depois do Vitor. A direção era do Celso Nunes, mas aí o Paulo Betti já mostrou também aquela verve de direção. O Celso Nunes deixava, sabe, eles darem ideias. Estimulava, né? Sabe? Aí comecei, mas na EAD, com a Terezinha Guiar, eu fiz, em 1974, Tribobó City. Eu era aluna ainda. Quer dizer, que já comecei lá, Tribobó é da Maria Clara Machado? Da Maria Clara Machado. A gente fez ali no Sesc Consolação, né? Teatro Anchieta. E foi a minha primeira experiência, eu fazia um juiz surdo-mudo. E que eu ficava tão vestida, o pessoal achava que eu parecia uma zarope, porque eu punha uma sobrancelha grande, uma cartola assim. Quando acabava a peça, eu tirava e o cabelo caía, e eles descobriam que eu era mulher. Fazia um andar meio Charlie Chaplin, né? Para não parecer, não rebolar, né? Então, mas assim, as experiências foram interessantes, assim, logo no começo. E aí não parei, comecei a fazer teatro. Logo depois apareceu a oportunidade de fazer televisão. Eu fiz Meu Pé de Laranja Lima na Bandeirantes. Bandeirantes. Nossa, essa novela foi um sucesso na época. Foi, nossa, era uma graça. Por horário mesmo próprio para criança, né? 6 horas da tarde, acho que 6 horas da tarde. Não, mas o enredo era próprio para criança, né? E era comovente, assim, a história. É baseado num livro que foi um enorme sucesso. Nossa, né? Exatamente. Zé Arnaldo de Vasconcelos. Eu, quando li a primeira vez, eu chorava. Nossa, eu também. Aí, quando fui fazer a novela, eu falei assim, bom, agora eu vou ler, né? Totalmente desarmada. Eu falei, não vou chorar. Chorava de novo. E a minha personagem era a mãe de Zezé, chorava.
E eu chorava de verdade. Porque eu saía do estúdio com dor de cabeça, porque tanto que ela era chorona. Chorava em todas as cenas, era uma loucura. E tem um elenco espetacular dessa Muito, novela. tinha. A Baby Garru, inclusive, fazia minha filha e depois sumiu, tá fazendo outras coisas. TV, O menino que fazia parece que é engenheiro, não é mais ator. Mas tem outros que foram para dublagem, né? Tinha o Canarinho, se eu não me engano? Não, Canarinho não. Canarinho não. Engano meu. Não, acho que não. Não sei se é engano meu, mas eu acho que não. Alguém se enganou. Não. Tinha o Dionísio Azevedo. Era assim, a Regina Braga. Era um elenco muito bom. E a direção também era ótima. Foi muito bom ter feito Meu Pai de Laranja Lima. Aí depois vieram os outros cinemas, que eu adorei, fiz Marvada Carne. Que agora está na moda falar, né? Com a Fernanda Torres. Né? É um cult. Então, e ela tinha 19 anos. Fernandinha Torres. Já ganhou o prêmio de melhor atriz ali naquele filme. Que tem aquela famosa cena dela falando com o Santo Antônio. Sim, maravilhosa, uma graça, gente. Né? É muito. A Fernanda já era toda assim, bochechudinha, né? Ela era bem assim. E a gente se dava muito bem. Eu amamentava naquela ocasião, eu saía toda noite para amamentar minha filha aqui em São Paulo, que a gente ficava em Juquitiba, nas casas do Beto Carreiro. Foi filmado lá, a maior parte foi lá. Então, e aí eu voltava, ela estava lá acordada ainda, a gente amamentava e voltava à noite. Porque o Adilson Barros fazia peça com o pessoal do Vitor aqui. Então ele voltava à noite, ia... Era assim. Não, e aquele filme é um espetáculo. É fácil de achar, gente. Está no YouTube, está em alguns streams, tem a Marvada Carne. Isso. Que é baseado num texto do Sofredini. Carlos Alberto Sofredini. Muito bom texto. Muito bom. Né? Grande Sofredini, pesquisador, né? Bom, mas vamos falar da Ávida? Vamos, quem sabe dá tempo. A mulher mais velha do mundo? Exatamente. É uma dramaturgia do Ed Anderson. Quem é essa Ávida? Por que esse nome, Ávida? Então, é avidez dela mesmo? Exatamente. O nome, ela diz assim, nasci ávida. Nasci ávida. Batizada Ávida. O Ed Anderson escreveu sob encomenda do Gonzaga, que é o diretor da peça. Gonzaga Pedrosa. Gonzaga Pedrosa. E ele deu como exemplo a mulher mais velha do mundo, que é Louise. Eu tenho intimidade com ela, falo Louise, mas o sobrenome não me lembro, assim. Mas ela era muito divertida. Eu tenho uma foto dela assim. Brasileira fumando. ou não? Não. É um nome estrangeiro. Talvez seja alemã. Talvez seja italiana. Talvez seja italiana. Então, ela conversava assim, 100 e poucos anos, o repórter foi entrevistá-la. E conversou, depois, com 100 e poucos anos, ele disse para ela assim, então, nos vemos o ano que vem? Ela disse assim, por que não? Você parece estar em boa saúde. Ela se brincava com a vida, sabe? Que então, ótimo, né? Eu achei assim, essa coisa não tem esse lamento, é uma mulher que está na finitude, mas que quer resistir, e apesar que sente sempre a presença da morte ali, né? Ela sente que está na hora da visita, mas ela vai. A qualquer momento, mas ela resiste como, se ela diz assim, sou tão antiga e dura quanto as pedras. Então, ela vai. E a pedra é uma marca registrada ali, sabe? Inclusive o cenário tem muitas pedras. E, quer dizer, é uma mulher exuberante com tantos anos, sabe? E que não quer esquecer. Na peça, vocês acham que ela tem que idade? Olha, eu vou lá crente que ela tem 140, mas como é Lucélia ávida, não consigo, né? Então eu vejo minhas experiências, que ela conta muita coisa, vivência, daria para ter 140 mesmo, porque ela fala de Virginia Woolf, ela fala que conheceu Matisse, Picasso, todas as figuras, né? Mário Quintana. Então, ela tem uma passagem, ela andou no bando de Virgulino, sabe? Quer dizer, era uma mulher que abria as brechas, assim, né? Então, não dá para sentir que essa mulher... É só na primeira cena que ela fala, as minhas pernas estão cansadas, né? Mas ela... se as pernas estão cansadas, ela está, a cabeça está trazendo as memórias, porque é lembrar para não esquecer. Ela não está querendo agradar ninguém, ela quer simplesmente, sabe, colocar as vivências dela e manter, sabe, dessa forma ela resiste. Ela se mantém viva. Se mantém viva, ela resiste à passagem do tempo, né?
até que no fim ela vai encontrar quem? Segredo. Venham assistir. Quem será que ela encontra no final? Quem será? A gente tem umas fotos aí do Ávida. Vamos ver as fotos. Louco para ver essas fotos. Vamos Você ver. em cena, Lucélia. Puxa Vamos vida. ver que eu também estou louca para ver. Ah, é? Vamos lá. O Fábio não te mostrou? Olha que Olha bonito. aí. Essa é o figurino, né? Aham. Olha que foto bonita. Bonita mesmo, figurino Muito lindo bonita. que ela está aí nessa. É a Telume. Você vê que tem ali pedra ali, né? É, a pedra é marcante na peça, né? É. Porque a pedra não tem idade, né? A pedra, Tão quantos antiga. anos tem a pedra? Tão antiga. Quantos anos tem, né? Quanto tem a pedra? Coisa, né? Nossa, você está linda em cena, Lucélia. Olha, então, Olha acho só. que eu vou começar a me vestir assim pela rua. Assim, eu gostei. Vai no mercado, assim. mercado assim. Então, e ela vai desfiando, então, essas memórias. Ela vai contando. São vários quadros, né? São 12, né? É. Então a gente faz uma divisão, assim, inclusive para memorizar, né? Primeira idade, identidade, ludicidade. Tá. A gente faz uma coisa assim, depois amor, bolor, dor. Ela foi casada? Não, na verdade, casada eu não vou dizer que ela foi, ela teve muitos amores. Ela teve muitas experiências. Ela teve uma vida rica. Muito rica. Não tem filhos. A gente vai ver uma cena em que ela fala, desprovida de cria. Mas ela espera ainda ser mãe e pai de uma criança. Que barato. Naquele momento ela, não, mas eu ainda vou ser seu pai e sua mãe. Então as cenas finais são mais teatrais, vamos dizer assim. Porque o Ed fez um texto que eu considero difícil, porque não é um texto que você fala, nossa, é uma dramaturgia, uma coisa assim, cenas dramáticas, cômicas, não, entendeu? A gente teve que trabalhar aquilo, inclusive para decorar, é mais difícil. E a gente teve pouco tempo também, né? É uma loucura. Mas aí fomos amaciando o texto, e eu sei que o Ed foi assistir e chorou. Que legal, então, isso é uma boa, bacana. né? Tem um vídeo aí, vamos ver um vídeo, o primeiro vídeo do Ávida, que você vai fazer agora, dia 3 e 4 de maio, na Galeria Olido. Sim. Dia 3 é um sábado, às 7h30 da noite, dia 4 é um domingo, às 5 da tarde. Galeria Olido, ali no Largo Paissandu. Tem um teatro muito legal ali. E o interessante é que é grátis. Isso é muito importante frisar, é de grátis. É de grátis, gente, é só chegar. Vamos lá, e é um teatro gostoso ali. É, muito bom, legal. Ali está em reforma, ali fora, toda em reforma. Toda a região, né? Mas ali é um teatro bom. Vamos ver o vídeo? Chega a ser um bruxo ou feiticeiro, mas é uma figura de valor dentro de certas etnias indígenas, pois ele é o responsável de passar adiante a cultura e as tradições da aldeia. E também tem a função de curandeiro, pois conhece diversos rituais como o poder de cura com ervas e plantas. E isso me interessa. Do que ela está falando ali, Lu? Ela está falando na aldeia, na aldeia dos índios, os pajés, que as pessoas acham que o pajé é um bruxo ou feiticeiro, ela vai dizer que não é nada disso, sabe? O pajé é um líder espiritual e ele também conhece vários rituais como o poder de ervas e curas, entendeu? E ela está assim, dignificando os pajés, e aí diz que recentemente algumas aldeias também tiveram mulheres como pajés. E isso interessa muito para ela. Ela vai falar que a pajé dela é a Flor Bela Espanca, Maria Bethânia, Violeta os pajés Parra, dela. Mercedes Sousa. São as pajés, bárbaro, sabe? Que bárbaro. Então, e ela canta, porque ela fica emocionada. Ela canta músicas indígenas, Tangará-mirim, que é o pássaro. Então e vai cantar Graças à Vida, ela fica emocionada com a Mercedes Sousa. Que lindo, menina. Nossa. Assim. Nós descobrimos aqui a francesa. Pois é, estamos olhando nos compêndios. A mulher mais velha do mundo. Exatamente. Jeanne-Louise Calment. Francesa, c'est française, la femme française. Não é nem alemã, nem italiana. Nada. Elle petit. Está lá na região. Tem mais um trechinho, quero ver mais um trechinho aí da Ávida, a mulher mais velha do mundo. Você vai fazer dia 3, a gente estava falando aqui, 3 e 4 na Galeria Olido, mas tem também no interior. Sim. Rio Claro, dia 2 de maio,
e Americana, dia 10 de maio. Olha, estamos esperando vocês lá, porque inclusive a peça é muito interessante e é grátis, hein, gente? Em todos esses lugares. Todos esses lugares. É porque do PROAC, né? 60 mais. Perfeito. Então a gente ganhou esse projeto, então a gente tem essa felicidade de oferecer gratuitamente para que as pessoas possam desfrutar o teatro. E um tema que tem tudo a ver, né? Tudo tem tudo a ver, é um filão, né? É um filão. Cadê o outro vídeo aí? Vamos dar uma olhada. Queremos um filão lá na espera também, gente. Lucidamente retomou esse mito para explicar a condição humana. Pois é, segundo ele, a nossa vidinha cotidiana é como um mito de Sísifo. Seguir uma rotina diária, sem sentido próprio, determinada por instâncias como a religião e o sistema capitalista, como se não tivéssemos escolha. Matou a pau. Deixou alerta. Deixou alerta para compreendermos o sentido da liberdade e a relação dos homens e mulheres diante de sua vida, seu mundo, suas coisas e os outros. Matou a pau! Pedras! Matou a pau! Ela está falando ali do mito de Sísifo. Mito de Sísifo, que na verdade que mostra exatamente que aí o Camus vai aproveitar e falar dessa rotina cotidiana. Porque o mito do Sísifo é que vai levar a pedra rolando, montanha acima, até o topo, mas o peso e o cansaço faria a pedra rolar novamente até o chão. Aí você começa de novo. Começa tudo outra vez, como se não tivesse escolha, né? É uma rotina desenfreada. Então ela usa isso para introduzir essa parte que é do amor. Aí ela vai acabar falando o que ela acha que é o amor, que é uma coisa muito doida, esquisita, sabe? Que nasce em todo canto. Quem nunca passou por isso? Então ela vai falar com a experiência dela, amor. Nasce quando menos se espera. Exatamente. E o problema que é quando tenta se desviar dele. E perturba, né? Perturba, e ao mesmo tempo é igual pão com manteiga. Sabe, ela faz os conceitos dela, né? Tem os conceitos todos bem assim criativos, né? Como chocalho de serpente, choque de tomada. Exato. Então ela vai dissecar sobre os assuntos em geral, depois ela vai falar, até chegar no momento crucial, mas ela vai vivendo tudo, né? Você vê aquele do vídeo ali, a gente estava falando na Taba, né? Com os pajés, que ela teve essa vivência na natureza. Imagina que festa que ela não fazia lá, né? Que maravilha que é viver assim. Eu já tive vontade de ir. É mesmo? Eu não fui. Os índios vieram me procurar aqui, eu não fui. Eu estava na Avenida Pompeia esperando o ônibus, estava o cacique e os outros, com aqueles colares de osso, assim, mas de calça jeans. E eu falei para o branco que trouxe esses índios, eu falei, eu queria conversar com eles, eu posso? Não, eles são bem ariscos. Aí eles entraram no ônibus. Antes eles estavam falando assim, olha, parece casinha de abelha para os prédios. Entraram no ônibus. Quando passou na roleta o cacique, sentou ao lado de uma moça. Quando a moça saiu, eu sentei do lado. Aí comecei a conversar com ele, ele falou, vai lá para a minha taba, você pode ficar na minha oca. Quando é que vocês vão? Amanhã. Eu falei, amanhã eu não posso, para eles o tempo não existe. Mas a Ávida foi, a Lucélia não foi, mas a Ávida foi. Que maravilha, Lucélia. Ávida, alguns instantes com a mulher mais velha do mundo. Dia 3, sábado, 7h30 da noite, Galeria Olido. Dia 4, domingo, 5 da tarde, Galeria Olido. Depois, Rio Claro, dia 2 de maio, é uma sexta-feira, 7h30 da noite. E dia 10 de maio, em Americana, às 8 da noite. Tá? Tem um Instagram, tem alguma coisa que as pessoas possam ver? Tem Instagram, mas o Fábio deve saber. Fábio, qual é o Instagram? Só para ir para nós, Fábio. Atenção, tchau, 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 tchau. Inclusive, quando ele procura, dia 11 a gente vai estar em São José. Está bem em cima dia da 11? hora, mas dia 11 a gente vai agora para São José. Olha lá, tá difícil, hein? Tá difícil, lá. Ávida Underline Teatro. Arroba Ávida Underline Teatro. Arroba Ávida Ávida Underline Teatro. Aqui, já estou vendo ali. Maravilha.
Pô, Lucélia, que trabalho bonito, hein, menina? Sim, eu sou muito agradecida. Eu agradeço ao Gonzaga, agradeço ao Ed, né? O Ed Anderson, que escreveu, ao Gonzaga Pedrosa, que Aliás, me estimulou. Você está com um grupo muito bom aqui, a preparação corporal da Luciana Borg. Isso. Cenário figurino da Telumi Helen. Isso. Fotografia da Luísa Bortes, lindas fotos. Linda, maravilhosa. Trilha da Natália Machiavelli. Quem será a Natália Machiavelli? Minha filha, né? E Tive do Rafael Tomazini. Então, tudo alemão, né? Tudo alemão. Tomazini. Tudo alemão. Ai, muito obrigada, adorei. Prazer ter você aqui de novo. E agora espero vocês, tá bom? Maravilha. Obrigada. Espera aí, deixa eu ver o que tem agora. Bom, o nosso tempo está acabando. Não se esqueçam das nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, onde a gente guarda todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programa. Aproveitem os palcos, as ruas, os cinemas, aproveitem as coisas boas que a cultura de São Paulo tem para oferecer. E até a semana que vem, sempre com o apoio da NORS, uma empresa que valoriza a cultura do nosso país. Até lá. De cena, na curva de um dia, entre a janela e o sonho, na concha do corpo, no porto da casa, onde o silêncio me escuta e me guarda. Na franja das ruas, vago equilibrista, entre o lobo e o cão, ao rumor das ilhas, no vinho do tempo, bebo o passado e o futuro. Eu me afasto e contemplo, refez a trama da vida pelo avesso dos meus dias. A luz que ilumina, na sombra ela dança, no espaço onde brilha, ela dança e seduz. A sombra que ensina é aquela que habita o coração que se lança de uma outra longa luz.